Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer esse vídeo. Esse tema já diz tudo sobre o que eu quero falar. Você se frustra porque você busca um Deus que você criou na tua cabeça. Isso é tão sério. E eu já quero começar contando uma experiência que eu tive ainda quando eu estava aí no Brasil. Tem uma pessoa muito querida e muito preciosa. E essa pessoa sempre foi criada na igreja, conhecedora de Deus. E foi crescendo e no decorrer da vida dela começaram a acontecer tantas coisas difíceis. E ela começou a questionar a grandeza, na verdade a existência de Deus. Será que Ele existe? E foi um momento tão difícil para ela. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Pri, eu não acredito que Deus existe. Ela falou com muita tristeza: eu não acredito. Eu perdi tempo buscando, porque eu não acredito que Ele existe, Ele não existe. E nós conversamos durante semanas e semanas e oramos juntas. E num desses dias, nós estávamos juntas conversando, ela com o coração super machucado, falou assim: Pri, eu realmente não acredito em Deus. E algo que eu admiro muito nela é a sinceridade, sabe? Eu amo pessoas sinceras. E ela falou: eu não acredito. E enquanto nós estávamos conversando, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Falou assim, ó, fala pra ela negar esse Deus. E eu falei assim, como assim? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Só que deixa eu dizer uma coisa, viver com Deus é viver de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, de fé em fé. Deu o passo e depois Ele põe o chão. E nessa fé eu fui ousada e falei pra ela, nega esse Deus. E ela olhou tão assustada pra mim, da mesma forma que eu devo ter olhado muito assustada pra ela também. E no mesmo momento o Espírito Santo continua a frase. Fala pra ela negar esse Deus que ela criou na cabeça dela, porque esse não sou eu, esse não existe, eu sou outro. Eu não sou esse Deus que a acusa, não sou esse Deus que troca as coisas com ela. Eu não sou esse Deus que age só se ela for boazinha. Eu não sou esse Deus que a ama só se ela fizer muita coisa boa. Eu não sou esse Deus. Não há nada que ela faça que eu a ame mais ou ame menos. Eu simplesmente a amo. E eu quero que ela me conheça intimamente e profundamente. E a presença e o amor de Deus invadiu aquele lugar. E eu quero dizer que Deus, você tem criado na tua cabeça. Um conselho que eu dou é anote todos os versículos que falam da grandeza e do amor de Deus por você. Medite nessa palavra dia e noite, deixe isso encher o teu coração, deixa Ele se revelar para você. Nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos, não podemos. Não tem como eu falar daquilo que eu não sei. Mas daquilo que nós sabemos nós podemos falar. Eu não posso falar que é real aquilo que eu nunca tive alguma experiência ou conheci pessoalmente. E é possível conhecer Deus pessoalmente. Sabe, eu começo a ver que Deus, Ele é como aquela pessoa que olha pra outra, tá paquerando, sabe? O coração acelera quando olha. Namorado, casado, tem que ter isso. Eu imagino que Deus, quando nós olhamos pra Ele assim, eu imagino o olhar dele pra nós. Ele é nosso noivo, é o olhar de uma noiva para um noivo. Como não fica o coração de Deus? Como Deus não fica com o nosso olhar? E nós criamos um Deus que não troca esse amor, que não ama, e Ele ama. Nós criamos um Deus que quer o nosso mal, isso é uma mentira. É uma mentira do diabo, Ele não quer o teu mal, Ele te ama. Talvez as circunstâncias da sua vida te faça deixar Deus do tamanho exatamente do quanto você acredita que uma pessoa pode fazer por você. Talvez todo mundo te faça mal, então por que Deus faria bem? Ou um menino, por exemplo, que chega da escola e mostra um desenho pro pai. Olha, pai, meu desenho. E o pai olha o desenho e fala, filho, que lindo. E dá um abraço no filho. Você é muito inteligente. E no dia seguinte o filho volta e fala, pai, olha esse desenho. Mas o pai está no dia mau.
E ele pega o desenho, deixa de lado, nem olha, passa pelo filho e vai fazer outras coisas. E já discute com a esposa e não tá nem preocupado com nada. E o filho teme aquele pai, teme. O filho fica assustado, fica. Porque o caráter daquele pai é inconstante. Só que deixa eu te dizer, o caráter de Deus não é inconstante. Ele é perfeito. Permanece íntegro. Deus é perfeito. O caráter dele não muda com você. E como um filho, você que tem filho, eu sou tia, mas eu já sei como é isso quando eles abrem um braço para dar um abraço. Você vira a costa. Você abraça, você aperta a bochecha, você faz cócega. Eles odeiam isso, mas a gente gosta de fazer isso. Quanto mais quando você abre os braços para Deus e fala, Deus, eu te quero. Ele vai querer te abraçar, apertar sua bochecha, te chamar de minha filha, te fazer cosquinha, porque Deus te ama. E eu quero que você desfrute de um Deus assim, que em meio à dor Ele te ama. A dor não é plano de Deus. Mas, infelizmente, acredite, a dor nos aproxima de Deus. Porque se nós não tivéssemos dor nenhuma, nós não correríamos para Deus. A dor é como aquela ferida que abre e a gente tem que parar. Opa, deixa eu parar, deixa eu fazer uns exames, deixa eu ver o que é, deixa eu passar remédio. Se nós não tivéssemos dor, nós não pararíamos. Nós não brecaríamos e faríamos uma análise. Uau, o que está errado? Salmo 139, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Nós só fazemos isso quando há uma dor, quando há algo errado. E por isso é necessário, porque Deus está muito interessado em ter você por toda uma eternidade, do que apenas te dar presentes momentâneos só para te alegrar aqui. Isso me fez lembrar uma outra experiência e o que Deus nos criou para ser. Primeira coisa que você tem que saber, para que você foi criado? Deus nos criou para algo. E essa experiência que eu tive é tremenda. Porque eu lembro, nos Dias das Mães esse ano, o primeiro Dia das Mães, longe da minha mãe, eu tava meio triste, uma amiga me chamou e falou, Pri, como você tá? E eu falei, ó, triste, queria dar um presente pra minha mãe, tô tão longe. Ela falou assim, Pri, quer que eu compre o presente? E ela foi, comprou e mandou foto pra ver o que eu queria, comprou flor, enfim, ela chegou em casa e falou, ó, dona Vera, esse presente é da Priscila pra senhora. E minha mãe abraçou ela e falou assim, ó, faz de conta que é a Priscila, deixa eu ficar abraçado pra matar a saudade, porque a prima tá aqui ainda, mas você tá. E quando eu soube disso, eu me emocionei demais, e na mesma hora o Espírito Santo falou algo no meu coração. Você é essa pessoa aí na terra. Você é o meu abraço, é você que vai levar os meus presentes. Eu te chamo pra isso. Eu te chamo porque eu não posso abraçar eles ainda, mas uma hora eu vou poder. Um dia nós vamos nos encontrar e eu vou poder abraçá-lo. Você pode ser o abraço de Jesus para essa geração, para tantas pessoas que necessitam. Você pode ser o que leva presentes. Que Deus fale ao teu coração. Que essas palavras entrem profundas no teu coração. E que o Espírito Santo te mostre quem Deus realmente é. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Inconstantemente, Ele te ama. Não há sombra de dúvida nisso. Receba o amor do Pai. E queira conhecer o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja com você. E que você seja aquele filho que abre os braços. E apenas sinta o amor de Deus e troque olhares com Ele, porque Ele tem o controle de tudo. Ele mede o céu com a palma da mão. Com as mãos, as águas na palma da mão. Ele sabe o nome de cada estrela. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele que te criou. Deus te abençoe, Ele é real. Queira uma experiência sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito. Fica na paz. Beijo, beijo, beijo.